Erik Erikson foi um psicanalista alemão nascido em 1902 e falecido em 1994. Durante os primeiros 18 meses de vida, o bebê terá experiências que o levarão a confiar ou não em sua mãe e, em consequência, nas outras pessoas também. Se o bebê é atendido adequadamente em suas necessidades, alimentado, higienizado, acariciado, ele desenvolverá confiança na figura materna, mais tarde, nas outras pessoas. A criança se aproximará dos outros sempre de forma confiante e amistosa. Já a criança negligenciada desenvolve um sentimento de desconfiança em relação à figura materna e às outras pessoas. Entretanto, será importante desenvolver tanto a confiança quanto a desconfiança. Nos segundo e terceiro anos de vida, o conflito psíquico importante é o que se dá entre a autonomia e a vergonha. Nesse período, a criança desmama por conta da maturação biológica, aprende a se locomover e a controlar os esfíncteres. É um processo gradual de liberação em relação à figura materna, que proporciona à criança um sentimento progressivo de independência e autonomia. Surge um forte desejo por autodireção. Ela quer fazer tudo sozinha e deseja explorar os ambientes ao máximo. Quando os adultos permitem que a criança explore o ambiente com liberdade e tenha a oportunidade de fazer algumas coisas sozinhas, sem censurá-las, quando comete erros, as necessidades de independência da criança são atendidas, alimentando seu sentimento de autonomia. Contudo, há crianças que têm sua autonomia tolhida, adultos que fazem tudo no lugar da criança. Seja por subestimarem as capacidades dela, seja por quererem fazer as coisas do jeito certo, ou seja, do jeito do adulto. Sem falar naqueles que punem a curiosidade da criança pelo ambiente ou sua incapacidade de controlar a evacuação com perfeição. Instalam-se, portanto, os sentimentos de vergonha e demérito pessoal. A criança passa a duvidar de sua própria capacidade de conseguir dirigir seu próprio comportamento. Dos 3 até aproximadamente os 6 anos, a criança desenvolve sua identidade como menino ou menina, segundo Erikson. Nesse período, a criança se identificará com o progenitor do seu mesmo sexo, copiando aspectos do seu comportamento. O menino exibirá sua masculinidade crescente e a menina descobrirá sua feminilidade. Contudo, por ser a fase edipiana, o menino tende a antagonizar com o pai e a menina com a mãe. Em algumas famílias, há dificuldade em aceitar esses comportamentos como naturais, passageiros e fundamentais para o desenvolvimento da personalidade. A censura dos adultos, seja pela punição, pela ridicularização ou pelo sarcasmo, pode causar fortes sentimentos de diminuição e culpa na criança em relação à própria identidade. Ao expressar seus desejos, a criança está demonstrando sua vontade de vir a ser um adulto completo. Dos 6 aos 12 anos, a criança se interessa por desenvolver habilidades, tanto na escola quanto fora dela. Ler, escrever, calcular, aprender jogos, realizar atividades físicas, colecionar objetos, enfim, toda a sua energia e motivação direciona-se à busca por competência. As novas aprendizagens e a ação sobre o mundo desenvolvem na criança o sentimento de domínio. Contudo, quando ela não é encorajada a tomar parte nas atividades com outras pessoas ou quando é por elas rejeitada, desenvolve-se o sentimento de inferioridade. No período que vai dos 12 aos 18 anos, o adolescente procura entender a si mesmo. É sua primeira crise de identidade. Ao longo da infância, a criança conviveu com muitas pessoas, desenvolveu identificações por algumas delas e, em consequência, foi adquirindo características de amigos, pais e professores. Ao chegar à adolescência, o indivíduo abandonará algumas dessas características, fortalecerá outras e, incansavelmente, tentará achar a si mesmo. Na adolescência,
Raramente os indivíduos identificam-se com os próprios pais. Ao contrário, rebelam-se, não aceitam a intromissão dos pais na vida particular e rejeitam seus valores. É um esforço de separar sua identidade da de seus pais. Ao mesmo tempo, o adolescente tem uma grande necessidade de pertencer a um grupo social, normalmente formado por pessoas de sua idade. Entre os 18 e os 30 anos, o jovem tem interesse em fundir sua identidade com a de outras pessoas. Quer dizer, em entregar-se a relações de intimidade às quais será fiel, ainda que tais relações exijam compromissos e sacrifícios. Vimos que na adolescência o jovem firmou sua identidade. Bom, agora esse indivíduo está pronto para tomar parte em certos tipos de relacionamentos. Por exemplo, assumir uma relação sexual e afetiva duradoura. Pertencer inteiramente a um grupo religioso ou a um movimento político. Manter uma amizade profunda e sincera. Em outras palavras, ele está pronto para doar-se, para sair de si mesmo sem medo de perder a própria identidade. Caso o jovem não tenha atingido essa condição de integridade do eu, terá dificuldades em envolver-se genuína e profundamente com outras pessoas, fugindo da intimidade e convivendo com uma profunda sensação de isolamento e distanciamento. Dê uma olhada. Namely, that intimacy is really the ability to fuse your identity with somebody else's, without fear that you're going to lose something yourself. That's why it is the stage which makes marriage possible, and why marriage doesn't work if that has not developed. Would this be consistent with the notion that many of our sociologist colleagues have suggested from their research that characteristically very early marriages, that is in early age groups, are less likely to succeed than marriages a little age later? I think that is one of the main reasons, because some young people marry to find their identity by marrying, or find their identity in somebody else, which you cannot do. To be really intimate, you have to be able to have a very firm identity already. No período entre os 30 e os 60 anos, o adulto interessa-se por criar, cuidar e orientar uma nova geração. É a generatividade. Erikson percebe que as pessoas maduras apresentam uma necessidade grande de sentirem-se responsáveis por crianças e jovens. Ao se sentirem necessários, sentem-se estimulados. E quando isso não ocorre, há um sentimento de estagnação e infecundidade. A partir dos 60 anos, o adulto que tiver resolvido de forma satisfatória todos os conflitos dos estágios anteriores e desenvolvido a capacidade da solidariedade humana, terá condições psíquicas de lidar com a crise final ligada à desintegração e à morte. Contudo, aqueles que não tenham desenvolvido suficientemente a integração do ego experimentarão sentimentos de desespero e de que já não há mais tempo para retornar e experimentar diferentes possibilidades da vida. A integridade do ego leva ao sentimento de união com a humanidade, a sabedoria e a esperança. A falta de integridade do ego leva à desesperança e ao temor da morte. Já estudamos os 8 estágios de desenvolvimento psicossocial descritos por Erikson e vimos que em cada estágio algumas patologias psíquicas podem surgir, mas mesmo que em certas etapas da vida alguém possa desenvolver atitudes patológicas, ninguém está inevitavelmente condenado a permanecer numa existência disfuncional pelo resto da vida. Que embora as pessoas nas diferentes culturas atravessem os 8 estágios de desenvolvimento na mesma ordem, muitas diferenças individuais emergem nessa travessia. Cada pessoa resolve suas crises psicossociais de maneira única, e cada uma utiliza suas forças básicas de formas que são particularmente suas.